Querida Igreja do Senhor, cumprimento vocês mais uma vez com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Aqueles que puderem ficar de pé, por favor, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. E vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 10, versículos alvo da nossa exposição nessa noite. Lucas 7, do 1 ao 10. Aqueles que acharam, digam amém. Então assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E, quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Amém? Palavra do Senhor, vamos orar, pedir ao Senhor a sua graça sobre esta exposição. Deus, pedimos a Ti, ó Senhor, a Tua graça sobre a minha vida, que o Senhor conceda-me o que preciso para pregar de maneira humilde e fiel a Tua palavra. Concede-me autoridade, poder, concede-me, ó Deus, o bálsamo necessário para que a Tua igreja seja revigorada espiritualmente. Mas também intercedo em favor da Tua igreja, do Teu povo que se reúne aqui e daqueles que nos visitam, suplicando ao Senhor, ó Espírito Santo de Deus, que abra os corações para receberem a palavra do Teu Evangelho, de modo que a semente do Evangelho caia em boa terra e frutifique para a glória do Teu santo nome. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós estamos iniciando o ano de 2023 na casa do Senhor. Este será o 33º sermão da série de sermões baseadas no Evangelho segundo Lucas. Nas últimas exposições que foram baseadas no capítulo 6, capítulo esse que registra o Sermão da Montanha ou o Sermão da Planície, como nós vimos que o nosso Senhor, em seu ministério terreno, era um homem da palavra, um homem do ensino, da doutrina, da instrução. Mas vimos também que o nosso Salvador era um homem de ações, de obras e de boas obras. O Senhor socorreu a muitos, muitíssimos, nós vimos. Socorreu pessoas tanto na perspectiva física como também espiritual. E para os povos, para as comunidades daqueles dias, atos graciosos de socorro físico, no caso das enfermidades, ou de socorro
espiritual, no caso das tormentas espirituais ou das enfermidades da alma, tanto um socorro, tanto uma misericórdia como outra para aqueles povos era sinal da visitação divina. E de fato, Deus estava caminhando entre aqueles povos. E em sua misericórdia, em seu ministério, o Rei dos Reis, o Salvador Jesus Cristo, ele se fez acessível a todo tipo de pessoas. Pessoas pobres, pessoas declaradamente pecadoras, como Pedro se prostrou e disse: eu sou pecador. Publicanos, mulheres que eram, naquele contexto, mais escanteadas socialmente, até samaritanos foram alvo da sua graça. Mesmo gentios, romanos, como nós vamos ver aqui hoje, de modo que o nosso Senhor, ele não fazia acepção de pessoas, e é bom começarmos o nosso ano ouvindo mais um pouco sobre isso, porque assim também deve ser na nossa vida como igreja. Devemos, como corpo de Cristo, estar abertos e acessíveis a todo tipo de pessoas. Então, aqui no capítulo 7, o evangelista Lucas vai trazer para os nossos corações, em riqueza de detalhes, a cura de um servo, que é a exposição de hoje, a ressurreição de um filho, que vem mais adiante, e o perdão de uma pecadora. Então, é fundamental para mim e para você começarmos essa exposição atentando para este fato. No ministério do nosso Senhor, uma coisa sempre estava ligada à outra: palavras e ações. O ensino do nosso Senhor, ele não era teórico apenas, ele era prático, ele era aplicativo. Nosso Senhor trazia espanto para as multidões que o ouviam, porque afinal de contas ele tinha autoridade quando ele ensinava, quando ele falava. Mas ele não tinha só autoridade quando ele falava, ele também tinha autoridade em suas ações, nas coisas que ele fazia. Quem é este que até a natureza obedece? Mais adiante. Assim, de cara nós aprendemos aqui, na introdução dessa passagem, que teoria e prática é a nossa vocação como igreja. Ensino, instrução, doutrina, mas também obras. De modo que a prática, sem a teoria, não, pastor, mas tem igrejas que são bem grandes, bem cheias, e não tem muita doutrina não, sabe? Mas você precisa ver eles trabalhando. A prática, sem a doutrina, sem a teoria, sem o fundamento bíblico, nada mais é do que ativismo desgovernado, desorientado. Assim como também a teoria sem a prática, olhe, pastor, aquela igreja ali, o senhor precisa ver, viu? A doutrina é boa, mas não fazem nada. Teoria sem prática, nada mais é do que religião sem vida. Assim, após o Evangelho narrar o ensino do Senhor de que a fé deve ser prática, ele ensinou isso. Agora ele vai começar a nos dar exemplos de prática de fé na vida de pessoas. Olhe para a sua Bíblia, por favor, versículos 1 e 2. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Após o Senhor concluir essa série de ensinos que já nos referimos do Sermão da Montanha, ele volta para Cafarnaum, cidade que nós já também falamos, que acabou adotando o Senhor por conta da rejeição que a sua própria terra natal estabeleceu, Nazaré. Mateus capítulo 9, versículo 1 vai chamar a sua cidade. Cafarnaum passou a ser a cidade de Jesus. Mas apesar da rejeição que Jesus sofre em Nazaré, a sua recolocação em Cafarnaum foi providencial. Porque essa cidade ela estava situada numa importante rota comercial entre Jerusalém e Damasco. Era uma cidade dominada pelo Império Romano, como todas as cidades do mundo conhecido naquela época. E como uma cidade dominada por Roma, possuía um destacamento militar. Existia exército romano lá. E o exército romano em Cafarnaum era comandado por um centurião, que existe muita informação acerca
da divisão do exército romano em literatura secular. Nós não vamos falar sobre isso aqui. Para que você se situe, um centurião, ele era responsável basicamente por 100 soldados altamente treinados, dispostos a matar e a morrer pelo império e fazendo absolutamente tudo o que o seu comandante, o que o seu capitão falasse. Então, o regimento, o destacamento militar do exército romano lá era comandado por este capitão, por este centurião. E eu quero chamar a sua atenção porque pouco se fala acerca do caráter dos centuriões. E os centuriões não eram homens quaisquer, eram homens extremamente confiáveis, eram homens que não eram só fortes fisicamente, robustos, homens de guerra, capazes de comandar outros, eram homens que também eram muito robustos e muito fortes emocionalmente, eram homens sérios, homens respeitáveis. Se você fizer uma busca no Novo Testamento acerca do termo centurião, todas as passagens que você vai encontrar, tanto nos Evangelhos como em Atos, você vai ver boas recomendações, boas referências acerca desses homens. E era justamente necessário que esses homens fossem assim, fossem homens de moral, porque eles eram seguidos pelos seus subordinados e eles eram comandados. Roma tinha um carinho muito especial pela formação dos seus líderes, porque os seus líderes seriam a ponta da lança da qual os liderados iriam seguir de maneira irrestrita. Estariam dispostos a sacrificar tudo. Um filme que narra bem um pouco dessa história é Gladiador. Você vê a relação que há com Maximus, não é? Depois, se você não assistiu, assista. É um bom filme, vale a pena. Então, esses homens tinham que ser homens de fato de caráter, homens dignos de serem seguidos. Mas só que esse centurião, à medida em que o texto vai narrando, você vai ver, ele tinha 3 características muito destacadas, muito marcantes. Primeiro, esse centurião era um homem rico, era um homem de posses. Segundo, esse centurião era um homem sensível à necessidade dos outros. E terceiro, esse centurião era um homem que tinha fé. E este centurião, chegamos a uma parte do versículo 1, o versículo 1 nos informa que ele tinha um servo que era muito estimado e que estava doente, à beira da morte. Na passagem paralela em Mateus capítulo 8, nos é informado que esse servo ele estava de cama, paralisado e estava sofrendo horrivelmente. A expressão servo estimado é escravo. Não era um servinho que ele tinha carinho, era um escravo. Era alguém que ele tinha a propriedade sobre aquela vida. Mas a palavra estimado aqui é uma palavra mais rica. Era um escravo, mas era alguém que era mantido. É isso que significa esse termo na língua grega. Mantido em alta honra, em estimada honra. Era alguém que era valorizado, precioso para esse centurião. Ou seja, esse centurião, esse senhor desse escravo, era um homem bom e um homem sensível e afetuoso ao sofrimento desse seu escravo. E aqui eu quero chamar a atenção para a primeira aplicação para o nosso coração, porque muitos de nós exercem função de liderança, exercem função de autoridade, muitos de nós, eclesiasticamente falando, não é? Em nossas carreiras profissionais, em nossas residências. Mas o fato é que eu e você sermos levantados por Deus como autoridade nessa vida, sobre pessoas, onde quer que seja, isso não deve tornar eu e você insensíveis, distantes das pessoas sobre as quais o Senhor nos colocou como líderes. Mesmo grandes escolas seculares que tratam sobre esse tema de liderança, eles mudaram a sua narrativa. Hoje eles falam que o bom líder é aquele que lidera com empatia. E é óbvio que essas escolas seculares que tratam de liderança, elas importam esse conceito por causa da graça comum da Bíblia. Porque a própria Bíblia nos apresenta esse modelo estabelecido pelo próprio Deus, que é o líder de todas as esferas e que não lidera a sua criação, o seu cosmos, o seu povo, com antipatia, com hostilidade, com insensibilidade, de maneira distante. Então eu preciso lembrar isso a você. Eu preciso chamar a sua atenção se você é um líder na casa de Deus, no seu trabalho, na sua casa. Seja um líder sensível, seja um líder empático, não seja distante. Lideranças que se prevalecem da sua posição,
e tratam os seus liderados de maneira como se eles fossem inferiores, não são o padrão do Evangelho, não são. Então, no versículo 3, o Evangelho nos diz que quando esse centurião, que estava com este servo enfermo, ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Aqui já nesse Evangelho, lá no capítulo 4, versículo 37, nós vimos o Espírito Santo nos dizer que a fama de Jesus, do seu ensino, das suas obras, percorria todas as cidades daquela região. E essas obras de misericórdia, essas obras de poder do Salvador chegaram ao conhecimento desse centurião. E então ele envia judeus, anciãos, líderes judeus, para ir ter com Jesus, suplicando que ele viesse curar. E num primeiro momento é curiosa essa ligação entre um centurião romano e judeus, porque afinal de contas eles eram inimigos. O centurião lá, lembre, ele está a serviço de Roma, comandando o destacamento militar para oprimir qualquer tentativa de insurreição dos judeus. Mas aqui esse centurião, ele chama esses judeus para intercederem. E você vai ver que com o desenrolar da narrativa, esses judeus de fato seriam aliados, intercessores em favor da causa desse centurião. Mas aqui, como você vai ver, há um interesse religioso próprio desses judeus. Eles não estão indo apenas em nome do centurião, eles mesmos têm interesse em interceder em favor dessa autoridade romana. E eu quero chamar a sua atenção que nós, como igreja, também não devemos fazer assim. Não devemos ser motivados quando o assunto são as coisas do reino de Deus ou qualquer outra coisa na nossa vida, de modo que apenas o que prevaleça seja o nosso interesse pessoal e próprio. Não deve haver favoritismo na vida de um cristão, de uma cristã. Mas mesmo assim eu quero perguntar a você, dizendo a você que não deve haver favoritismo, você não deve fazer a obra de Deus, você não deve se comportar apenas baseado no seu próprio interesse pessoal, não deve fazer isso. Porém, eu quero perguntar a você, alguém já procurou você pedindo a sua ajuda, pedindo a sua mediação e a sua participação? Me ajude, por favor, porque eu quero ir até Jesus e eu quero que você me ajude. Alguém já pediu a você, por exemplo, para você orar? Ore por mim, porque eu estou precisando de oração, ore por minha família, ore por meu filho, ore por essa enfermidade. De vez em quando nós temos esses pedidos de oração trazidos pelos irmãos da igreja. Alguém já fez isso? Se fez, ou se fizer, receba esse pedido de ajuda. Seja um mediador e uma mediadora das pessoas que estão necessitadas e que pedem e que reconhecem em você um mediador entre elas e Jesus. Medie. Pregue o Evangelho. Como é que eu faço isso, pastor, de maneira prática? Pregue o Evangelho e ore ao Senhor para que o Senhor traga salvação. Ensine essa pessoa de que, na verdade, ela não precisa de um mediador, de uma mediadora para chegar a Jesus, que ela mesma, ela pode se achegar a Jesus, desde que ela reconheça os seus pecados e que ela confesse-o como seu único suficiente Salvador. Mas seja solícito e solícita às aflições das pessoas. Tem ligação com o que eu acabei de dizer. Não trate as causas das pessoas apenas baseado naquilo que pode ser interessante para você, como aconteceu com esses fariseus, com esses judeus. Pregue, ore ao Senhor para que o Senhor entre com cura e com libertação. Faça isso como despenseiro das graças de Deus, dos benefícios, dos favores, dos dons de Deus. Quantos podem dizer amém? Você está aqui para isso. Você está aqui para isso. Então, no versículo 4 e 5, o Evangelho avança. Estes, os judeus, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda. Versículo 5. Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. E a palavra insistência aqui sugere duas coisas. A primeira eu vou falar rápido porque eu entendo que não é esse o caso, que Jesus não deu muita atenção ao que eles estavam falando. Mas a segunda mostra que eles tinham urgência, e é isso que de fato eu entendo que está acontecendo aqui. Eles tinham urgência nessa causa. A palavra suplicar aqui significa insistir, com súplica. E então eles insistem com súplica e eles apresentam um argumento. Preste atenção, eles disseram: ele merece a sua ajuda.
aqueles judeus, aquelas velhas e equivocadas víboras de igreja, de sinagoga, já vieram com o veredito pronto para o Senhor. Já vieram com a argumentação pronta, porque Ele é nosso amigo, porque Ele construiu as nossas sinagogas, a nossa sinagoga. Perceba que eles estão ainda no mesmo mundo egoísta, tradicional e farisaico. Obras e obras. Ele realizou obras em nosso favor. Ele merece a tua intervenção, porque Ele fez. E obras voltadas para o interesse pessoal daquele povo, daquele grupo religioso. Perceba, igreja do Senhor, esse mal, ele quer sobrepujar, ele quer estar acima da graça, as obras. Quantas igrejas pregam um evangelho meritório? Dizem que você deve fazer para que você alcance graça por meio e por causa do que você faz na igreja, inclusive a sua própria salvação. Isso é um mal que nós devemos deixar fora do nosso coração, fora da nossa igreja e fora dos nossos lábios. Não é esse o evangelho que nós aprendemos. Um mal que quer colocar os interesses pessoais do meu ministério, os interesses pessoais da minha família, os interesses pessoais da minha congregação, acima dos interesses do reino de Deus. Não, olha, trate bem este ímpio, porque afinal de contas ele dá muito dinheiro para a igreja. Se puder, nem pregue muito o evangelho, nem toque na ferida do pecado, não. Não. Pessoas, igrejas, famílias que agem assim, estão com anemia espiritual, miopia espiritual. Perceba como isso é sério. Esse grupo religioso queria a intervenção de Jesus nessa causa, na causa desse centurião. Sabe por quê? Porque estavam interessados no dinheiro dele. Quando Pedro volta, e quem estava aqui nas exposições em Atos 10 na quinta-feira vai lembrar, quando Pedro volta para trazer o relatório para Jerusalém, ao invés de Jerusalém abraçá-lo, os próprios cristãos, mas de origem puramente judaica, cobram a ele. Por que você entrou na casa de um centurião? Então é de acordo com o meu interesse, um centurião deve ser favorecido e outro não? O Evangelho está nos chamando a atenção para nós termos cuidado com isso. Quem eram aquelas criaturas? Quem somos nós para nos colocarmos diante do Senhor, para sermos os seus conselheiros? Romanos capítulo 11, versículo 34, o Espírito Santo nos pergunta: quem é conselheiro de Deus? Quem conheceu a sua mente? Precisamos ter muito cuidado, amada igreja do Senhor, para não colocar os nossos próprios interesses acima do reino de Deus. Porque às vezes nós somos ricos, às vezes nós somos poderosos, líderes, nós somos superiores diante dos homens e nós queremos fazer o mesmo com Deus. Às vezes nós somos pobres financeiramente falando, mas nós estamos inseridos num contexto em que parece que pobre se tornou uma virtude. Todo pobre agora é vítima e por aí vai. Então, eu sou pobre. E como eu já sofri muito na minha vida, Deus não tem que nada, você não tem conselhos a dar a Deus. É isso que nós estamos ouvindo hoje. Esse é o fato. Nem nós podemos dar conselhos a Deus, nem devemos nos aproveitar da nossa posição. Qualquer tipo de posição superior que a gente acha que tenha. Porque senão a gente vai passar vergonha, como você vai ver que esses judeus passaram. O parecer deles, ele merece. O parecer do próprio centurião, eu não mereço. Versículos 6, 7 e 8. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, diz o texto, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor, porém diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Eu, meu servo, faça isso, e ele o faz. O versículo 6 começa dizendo que Jesus foi. Não há nenhum diálogo, Jesus só faz ouvi-los e vai.
E eu quero chamar a sua atenção para você não subestimar o Salvador. Para você não fazer isso, porque nós temos a tendência de subestimar autoridades, poderosas autoridades, que se comportam de maneira pacífica, que às vezes até parece ser passiva. Não subestime, faça isso comigo, mas não faça isso com o Salvador. Ele foi porque Ele quis. Nosso Senhor, como sendo Deus e homem perfeito, teria N motivos para não ir. N motivos, dos quais eu vou citar 4. Ele poderia dizer assim, vocês não têm vergonha não? Eu ir na casa de um centurião, de um gentio, para depois vocês estarem passando isso na minha cara? Estarem me julgando porque eu entrei na casa de um gentio? Não vou. Ele poderia dizer, não, eu não vou ajudar alguém, eu não vou ajudar um oficial romano que representa um império tirânico que oprime o meu povo, eu não vou. Ele poderia dizer, eu não me submeterei aos caprichos de vocês, vocês são raça de víboras, como ele vai dizer mais na frente. Vocês estão pedindo para que eu vá por causa do interesse religioso de vocês. O que vocês estão pensando que eu sou? Vocês acham que vocês no momento podem me perseguir, de modo que vocês queriam me precipitar no primeiro sermão que eu preguei em Nazaré? E agora vocês acham que podem me manipular? Que podem chegar com argumentos e com conselhos para mim? Eu não vou. Ou então ele simplesmente poderia dizer assim, não vou. Simplesmente eu não quero ir. Não está na minha agenda messiânica, não está na minha agenda eterna, não passa pela minha cabeça ir lá. Eu não vou. Não foi isso que aconteceu. O texto nos diz que por misericórdia Jesus foi. E eu faço questão de enfatizar isso, porque isso deve encher o meu e o seu coração de esperança. Jesus faz o que faz por mim e por você, porque Ele quer fazer, ponto final. Não porque eu e você mereçamos, não porque as nossas orações se tornam conselhos que movem o seu coração e dizem assim, a oração do meu céu foi tão piedosa que eu vou fazer o que Ele está querendo. Não, Ele faz porque Ele quer. E é interessante que eu li vários comentaristas e eu não encontrei ninguém falando sobre isso. Mas aqui nós encontramos no Evangelho pela primeira vez o Verbo encarnado, o Evangelho feito homem, se dirigindo aos gentios. Aqui Jesus diz, eu vou. Ele está indo com eles. Ele tinha todos os motivos para não ir, mas Ele foi. Assim como Ele tinha todos os motivos para não vir até mim e a você, mas Ele foi. Assim como Ele não tinha nenhum motivo para estar aqui falando conosco através do Evangelho, mas Ele veio e Ele está falando conosco pela Sua palavra, porque Ele quer. Quantos podem dizer amém por isso? Isso deve encher o nosso coração de esperança para o ano que está começando. Ele faz porque Ele quer fazer, porque Ele nos ama com um amor eterno e incondicional. Ele não disse, eu não vou porque é um centurião romano, eu vou. Porque está na minha agenda eterna aí. Mas quando Jesus está chegando perto daquela casa, esse homem envia amigos pessoais e diz, não se incomode, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Ele envia pessoas próximas, associadas a ele. E essa expressão na língua portuguesa ela é bem fofa. Não te incomodes. Como se fosse uma coisa opcional. A expressão grega é duríssima. Duríssima. Alguns termos que eu não vou nem mencionar, por causa das crianças. Tem a ver com mutilação. Não faça isso. Esse termo significa não cause problemas a ti mesmo. Não faça isso, Senhor, por minha causa. É possível que esse centurião, pela aproximação, e você vai ver que ele tinha com o povo judeu, que ele tinha conhecimento de alguns costumes judaicos, inclusive dessa separação que havia entre judeus e gentios. Mas a construção do texto aqui mostra que a preocupação dele era outra. A preocupação dele não era superficial. Por isso que ele diz, olha, eu nem fui, aliás, desculpe, o senhor nem é digno de entrar na minha casa, e eu nem me joguei digno de falar com publicamente. A preocupação dele era mais profunda. Ele está dizendo, veja bem isso, viu, jovem? É julgo desigual. O Senhor é santo e eu sou pecador. O Senhor é luz e eu sou trevas. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não me considero digno nem mesmo de encontrar contigo publicamente, nem mesmo de chegar junto do Senhor e de dirigir diretamente a palavra para o Senhor.
Veja quão profundo foi a percepção desse homem da sua indignidade. E ele diz, eu sou indigno. No grego eu sou insuficiente. Eu não sou suficiente para receber o Senhor na minha casa. Eu não sou suficiente nem para ir falar com o Senhor. Veja que mensagem completamente oposta. Os judeus chegam e dizem, olha, é digno, viu? Porque o parâmetro daqueles religiosos miseráveis, desprovidos da graça, do entendimento do reino de Deus, é a obras. Enquanto que esse homem testemunha de si mesmo, eu sou indigno. Eu sou indigno de recebê-lo em minha casa. Certamente, a casa daquele centurião era uma das melhores casas de Cafarnaum. Ele era a maior autoridade militar, com residência fixa naquela cidade. Se não fosse a melhor casa, era uma das melhores casas. E ele está dizendo, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Ele era um oficial a serviço de Roma. Não havia nenhum lugar que ele não pudesse ir. Se ele quisesse entrar na casa de qualquer cidadão daquela cidade, ele entrava e ponto final. Ele tinha fé de ofício, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele dizia, eu não tenho condições, eu não estou habilitado de ir até o Senhor. Percebe a percepção que ele tinha de si mesmo? Percebe como às vezes o nosso coração quer nos enganar e a gente acha que a nossa casa é digna, que nós somos dignos dos benefícios de Deus, porque nós somos isso ou somos aquilo, ou fazemos isso, ou deixamos de fazer aquilo. Tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia, não é por obras, é por graça pura. Ele diz, eu não sou digno, nem de uma coisa nem de outra, mas eu sei que o Senhor é autoridade. Se o Senhor disser uma palavra só, o meu servo será curado, porque eu sou sujeito à autoridade. Existem autoridades que estão acima de mim, eu sei o que é ser comandado, assim como também eu comando pessoas. Eu sei o que é autoridade, e eu reconheço a tua autoridade e o teu poder. E a tua autoridade e o teu poder, se eu sou insuficiente, ele diz, a tua autoridade e o teu poder, para mim, é suficiente. A minha autoridade, ela é limitada. Eu digo aos meus subordinados, façam isso e eles vão fazer. Mas eu reconheço, Jesus, diz o centurião, que a minha autoridade é limitada. Eu não posso salvar este meu servo. É interessante que as duas vezes que são citados a palavra servo, antes era doulos, servos, escravos. Aqui, meu servo é menino. Eu não posso salvar esse meu menino, eu estou aflito. Eu queria que ele fosse salvo, mas eu não consigo salvá-lo, a despeito de toda a autoridade que eu tenha nesse mundo. Mas o Senhor pode, diz o centurião. Basta o Senhor dar uma só palavra, uma voz de comando. Isso não é só um pedido, percebe? É uma confissão pública de fé. Esse centurião está dizendo, eu reconheço a tua autoridade e o teu poder. Eu reconheço, Jesus, que tempo, que espaço não te limitam, não limitam o teu agir. Eu reconheço que vida, morte, saúde e doença estão sujeitos a ti. Eu reconheço, Jesus, que os meus olhos não precisam te ver, os meus ouvidos não precisam ouvir a tua voz, basta a tua palavra. Veja o que esse centurião está dizendo, basta a tua palavra, basta a tua vontade. Ela é suficiente para que tudo se faça. E aqui nós estamos encontrando nos lábios desse centurião a confissão que deve haver na igreja. Muitos cristãos, muitos vacilam, porque pensam, eu nunca vi Jesus. Senhor, eu não digo isso a ninguém, mas às vezes eu duvido da tua obra, eu duvido da tua suficiência, eu duvido do teu plano para a minha vida, porque afinal de contas, e aqui nós temos pessoas que são netas, bisnetas de crentes, né, que nasceram e foram criados na igreja, e que talvez serão tentados a pensar isso, e a dizer, eu vejo minha mãe falar, eu via e vejo ainda minha avó falar, meu avô falar, minha família falar, mas Jesus não volta, o pastor falou sobre isso já aqui hoje, mas Jesus não volta, eu nunca vi ele, e eu não sei se ele existe, na verdade, eu não sei se ele
faz o que dizem que ele faz, eu não sei se ele tem um projeto que às vezes eu escuto o pastor falando que ele tem para a minha vida. Não deixe isso acontecer no seu coração, não vacile. Jesus é exatamente quem o Evangelho apresenta para nós, e esse centurião reconheceu isso. O seu poder, a sua majestade, a sua palavra, os seus mandamentos, as suas promessas são mais que suficientes para que eu e você possamos dizer: basta uma única palavra tua, Senhor. Uma palavra só. Basta a tua vontade para a minha vida, é o suficiente. A minha vida está cercada por 10 caminhos. Isso não está bem, meu casamento, a minha relação com os meus filhos, minha vida profissional, a minha própria vida emocional, não falo sobre isso com ninguém, mas eu não estou bem, eu estou triste, eu não estou motivado. Basta o Senhor ter um projeto para a sua vida, basta Ele dizer para a vida desse servo, dessa serva: eu tenho isso, acabou, vai acontecer, Ele vai lançar mão dos meios que Ele quiser para completar a obra na vida da sua igreja. Isso inclui você pode dizer amém? Não duvide disso. Não duvide disso. Seja como Pedro. Você lembra dessa exposição em Lucas 5:5? Jesus diz: lança a rede. Pedro diz: olha, é o seguinte, eu já fiz, mas sobre a tua palavra eu vou obedecer, eu vou fazer, eu vou crer. E assim vive a igreja. Quando Jesus disser a você, faça. Quando Jesus disser a você, ore. O pastor está, ore, vá orar. Confie no que Jesus está dizendo a você. Quando ele diz: venha para a igreja, leia a sua palavra, evangelize, converse com sua esposa, com seu marido, eduque os seus filhos, proteja-os do mal, das más influências do mundo, persevere, obedeça a voz de Jesus, obedeça ao comando de Jesus para a sua vida. Não seja rebelde e você vai experimentar daquilo que Pedro experimentou. Eu já disse isso em outra exposição. As suas redes vão arrebentar. Você pensa que vai vir uns peixinhos assim para você almoçar, jantar, congelar, né? As suas redes vão arrebentar. Talvez não de dinheiro, talvez não de saúde, mas da graça de Deus. E olhe que, em muitos casos, também arrebenta de dinheiro, de provisão, de você ter um salário e você olhar e dizer: rapaz, como é que eu consigo fazer tudo isso com esse dinheiro? Né? Quantas vezes você já foi surpreendido com isso? Rapaz, como é que foi que o dinheiro deu para isso tudo? Prosperidade, tudo que o Senhor tiver na sua vida. Creia, igreja do Senhor. Confesse exatamente isso. Senhor, eu sou indigno. Eu sou insuficiente. As minhas obras são pequenininhas, viu, Senhor? Não são grandes, não. Como às vezes a minha carne quer dizer que são. Não são. Eu sou, olhe, Senhor, se dependesse de mim, insuficiente eu sou. Mas basta uma palavra tua. O versículo 9 diz que ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E aqui eu quero chamar a sua atenção porque esse versículo ele é muito mal compreendido. Porque muitas pessoas olham para esse versículo e acham que Jesus foi surpreendido pela fé do centurião, que é aquele que é o verbo de Deus, o eterno, que criou todas as coisas, que ele foi surpreendido. Ou ainda pensam que esse centurião tinha uma fé que chamou a atenção de Jesus. E que, na verdade, então estamos aqui vendo que não é necessário o evangelho para produzir fé. Que, na verdade, Romanos 10:17, que diz que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus, na verdade, talvez esse versículo esteja sobrando na Bíblia, ou ele esteja em desconformidade com o que nós estamos vendo aqui. Porque ele tinha fé, e aqui nós não vemos ele ouvindo a pregação de Jesus. Mas deixa eu explicar a você duas coisas. Primeiro, o que está acontecendo aqui só acontece 2 vezes em todo o Novo Testamento. Aqui, Jesus mostrando admiração por excesso de fé, ou uma fé robusta. E lá em Marcos capítulo 6, versículo 6, vai acontecer essa narrativa de Jesus se admirando pela ausência de fé. E ele está atribuindo isso a Nazaré. Então, o que está acontecendo aqui é isso. Jesus conhecia profundamente todos os 2 contextos, como Deus. Ele conhecia. Ele é o mesmo que viu o menino lá em cima da árvore e diz: desce, porque eu te vi, eu vou na tua casa hoje. Ele é o mesmo. Então ele conhecia profundamente os 2 contextos. Essa ênfase que o Evangelho está nos trazendo não é de surpresa, mas é de ênfase, é uma admiração de ênfase, de chamar a atenção ao que está acontecendo aqui.
Ele está chamando a atenção de maneira enfática. E lá, em Mateus 8, versículos 11 e 12, que é mais dirigido ao público judeu, vai haver um acréscimo que não há aqui, porque a pretensão do evangelista aqui não é essa. Lá, quando ele diz isso, ele completa dizendo: digo a vocês, vocês estão vendo esse centurião aqui? Eu não encontrei fé assim em Israel. E eu digo a vocês, que virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Muitos, como ele, vão vir de vários lugares distantes. Mas, versículo 12, os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não vamos falar sobre isso, porque não é alvo da nossa exposição, mas é ênfase. Ele está instruindo, exortando, chamando a atenção ao arrependimento àqueles homens. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: a fé que eu procuro é aquela que me agrada, é aquela que se submete a mim, é aquela que não quer me subjugar, mas se submete a mim, é aquela que reconhece a sua real condição e reconhece a minha real condição, é aquela que me busca e que confia. A fé que eu estou procurando é uma fé que não é fingida, religiosa, farisaica, tradicional, mas é uma fé desinteresseira, é uma fé altruísta, que pensa não só nos seus próprios interesses, mas ainda mais no interesse dos outros. É essa fé que eu estou procurando. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, o evangelista Lucas, nessa passagem, ele nos deu várias informações de que esse centurião, ele estava numa condição diferente do que o restante do seu povo. No versículo 5, nós temos a expressão: ele merece, porque afinal de contas ele é amigo do nosso povo. A palavra amigo na língua grega é agapá, é amor. Poderia ser traduzido por ele merece, porque ele ama o nosso povo. Ou seja, pela providência de Deus, o Senhor despertou o coração desse centurião, não temos mais detalhes sobre isso, de modo que ele se afeiçoou a Deus e ao povo de Deus. Ainda no texto nós vemos que foi ele que foi usado para construir a sinagoga de Cafarnaum. Esse amor foi colocado no coração dele pela religião, não foi só pelo povo, foi pela religião. Ele colocou do dinheiro dele. Um centurião, as autoridades ligadas a Roma recolhiam dinheiro para a capital, não recolhiam dinheiro para o seu próprio bolso. Quando eram corruptos, eles colocavam isso na sua fortuna pessoal. Então, essa construção da sinagoga foi com seus recursos. Ele abriu mão de parte do seu recurso, da sua riqueza, para construir essa sinagoga. Sinagoga essa que foi cenário do início do ministério do Senhor Jesus Cristo nessa cidade que o acolheu. Sinagoga essa que também foi palco para grande parte do desenvolvimento do ministério do Senhor. Perceba os sinais que o Evangelho está dando da ligação desse centurião com a lei de Deus, com a religião do povo de Deus. No versículo 6, o centurião vai, através dos seus amigos, se dirigir a Jesus pelo nome que era atribuído apenas ao imperador. Ele vai se dirigir a Jesus como Senhor. Perceba, apenas ouvir o Evangelho. Chegou ao conhecimento dele as boas novas de salvação. E você vai ver isso de maneira bem mais profunda quando for aqui a exposição, nesse mesmo capítulo, sobre a mensagem que Jesus manda a João Batista, pelos seus discípulos. O Evangelho está sendo anunciado. É tempo de salvação. É tempo de reconciliação. Deus está caminhando entre nós, está pregando o Evangelho do Reino e está operando maravilhas e sinais. Isso chegou ao conhecimento desse centurião. As boas novas chegaram ao seu conhecimento e foram suficientes para encher o seu coração de fé. A consequência disso é o reconhecimento da sua pecaminosidade. Não é isso que o Evangelho produz no coração do pecador? O reconhecimento da sua incapacidade, da sua indignidade diante daquele que é o grande rei da terra, que é o Senhor. Então, a concepção que eu tenho dessa passagem é a mesma de Agostinho, bispo de Hipona do século V. O Evangelho alcançou esse coração. Não sabemos mais acerca dele, nem mesmo o nome dele sabemos, mas ele foi alcançado pelo Evangelho. Por isso, o Senhor mesmo produziu. Essa fé que Jesus encontra no coração desse centurião foi implantada pelo próprio Deus. Foi um dom do próprio Deus. Por isso Jesus não está impactado
pela fé no coração desse homem, porque foi o próprio Jesus que providenciou na eternidade a fé para este coração. Então, no versículo 10 diz que, e quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, entraram e encontraram o servo curado. Em Mateus 8, tanto no versículo 7 como no versículo 13, nós vemos algumas falas de Jesus. No versículo 7 ele diz, eu vou lá curá-lo. E no versículo 13, quando o centurião diz, não vá, a minha casa não é digna de receber o Senhor. Aí Jesus diz assim, então vá e seja feito conforme você crê. Seja feito conforme você crê. Ele nem diz assim, fique curado. Aqui, em Lucas, não há menção de nenhuma palavra sequer, nenhuma palavra sonora de Jesus. Jesus apenas quis que ele ficasse curado. E aqueles homens voltam e encontram o seu servo vivo, curado, saudável. Aí eu quero encerrar essa mensagem perguntando a você, o que você quer que Jesus faça a você? Você tem pedidos a fazer a Ele? O que você está precisando que Jesus faça a você? O que você precisa que Jesus cure na sua vida? A sua vida financeira? A sua vida emocional, familiar, espiritual? Eu digo a você, igreja, não tenha medo de se aproximar de Jesus. Não tenha. Desde que você faça exatamente como esse centurião fez, com o coração humilde e quebrantado. Igreja, você é igreja, mas não se aproxime diante do Senhor com argumentos, com conselhos próprios, querendo convencer Deus das coisas. Não, rasgue o seu coração e apresente-se diante dele e diga, Senhor, faça na minha vida o que o Senhor quer. Eu estou orando ao Senhor com base na Tua palavra. Faça na minha vida o que o Senhor quer. Faça na vida da minha família, no meu casamento, no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento contigo. Não tenha medo de se aproximar de Jesus. Ouça o que o Evangelho está te ensinando hoje e seja inundado com essa mesma confissão de fé. Senhor, eu não sou digno. Mas diga uma palavra e vai acontecer. Quero também me dirigir às crianças. Onde estão as crianças da nossa igreja? Estou vendo algumas daqui. Crianças, escutem bem. Vocês escutam os ensinamentos da Bíblia na casa de vocês, com os pais, com os familiares de vocês, e também vocês escutam aqui na igreja. E vocês escutam acerca ou sobre a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero dizer a vocês, crianças, que tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus é a mais pura verdade. Ele é o Rei dos Reis. Ele é todo-poderoso para curar, para salvar. Não duvidem disso. Mas talvez você, criança, tenha já se perguntado, mas pastor, tio pastor, eu nunca vi Jesus. Às vezes, me perguntando se Jesus realmente existe. Deixa eu dizer a vocês, crianças, nós não vemos a Jesus porque Ele está no céu. A Bíblia nos fala que depois de ressuscitado, Ele passou um tempo com os discípulos e Ele foi de volta para casa, de volta para o céu. É por isso que nós não conseguimos enxergá-lo fisicamente. Mas o fato dele estar no céu não quer dizer que Ele não existe. O fato de nós não vermos fisicamente não quer dizer que Ele não existe. Ele existe e a Bíblia fala que Ele virá para nos buscar e para nos levar para morar no céu com Ele. Pode acreditar nisso, viu, criança? Pode acreditar nisso. É verdade aquilo que eu estou falando para você, à luz da Bíblia, e aquilo que você escuta na sua casa. Mas, escute bem isso, crianças. Até lá, até Jesus voltar, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer como esse centurião fez. Nós precisamos dizer, Senhor, a Tua palavra basta para mim, basta para a minha vida, para a vida da minha família. A Tua vontade, Jesus, é tudo o que eu preciso para ser abençoado, para ser abençoado. Eu estou esperando o Senhor voltar, mas enquanto o Senhor não voltar, eu estou ouvindo a Tua palavra e eu vou fazer de acordo com a Tua palavra me ensina. E por fim, eu quero também falar para pessoas que estão em nosso meio e que ainda não professaram uma fé pública de reconhecer eu sou pecador e eu quero Jesus como meu Senhor. Aproxime-se de Jesus. Mas aproxime-se de Jesus assim como você ouviu eu exortando a igreja a se aproximar. Com o coração humilde, com o coração quebrantado. Não queira se aproximar de Jesus o questionando. Pode me questionar, não tem problema. Mas não questione a Jesus. Pode me dar conselhos se você acha que eu preciso de conselhos, mas não ache que Jesus precisa de conselhos. Não faça isso. Sou eu
É você que precisamos nos submeter a Ele. Sou eu, pastor, é você que ainda não professa fé em Jesus, que devemos continuar fazendo, no meu caso continuar e no seu caso fazer, como o centurião, dizer, eu não tenho, Senhor, casa, viu? A minha casa é bem bonita, bem arrumada, mas a minha casa não é digna. Não tem nada que eu tenha, que eu possua. Não tem nada que eu seja. Não é a minha inteligência, nada, Senhor. Eu sou indigno, mas basta, Senhor. Faça isso. Professe a sua fé em Jesus. Reconheça os seus pecados e diga, basta, Senhor, uma só palavra, para que assim como o Senhor fez com aquele servo, eu seja completamente curado. Vamos orar. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Ó Senhor, mais uma vez o Teu Evangelho mostra a grande diferença que há entre nós e o Senhor. Somos pequenos e o Senhor é grande. Nós não temos todo o conhecimento, mas o Senhor é maravilhoso conselheiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio até nós, se dirigiu até as nossas casas, até os nossos corações, mesmo sendo completamente indignos de recebê-lo, de hospedá-lo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Evangelho. De fato, ela é suficiente para nós. Como igreja do Senhor, nós confessamos, basta a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a vivermos de acordo com a nossa confissão de fé. Aqueles que estão aqui nesta noite, que ainda não renderam publicamente a sua vida, a sua fé em declaração, de que reconhecem os seus pecados, de que reconhecem no Senhor o seu suficiente Salvador, que o Senhor possa conceder a graça e o privilégio dessas pessoas compreenderem que basta a Tua palavra, basta a Tua vontade, que elas reconheçam a Tua autoridade, que elas reconheçam a Tua grandeza e que elas reconheçam também a sua própria pequenez. Faz isso em nossos corações. É o que nós te pedimos em Teu nome. Amém.